Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho. Estamos aqui no canal Espírita da Renovação e sempre uma alegria podermos refletir à luz da veneranda doutrina dos Espíritos. Ontem uma amiga me perguntou: Rossano, como será que está o Papa Francisco no além, no seu retorno à morada verdadeira, à pátria espiritual? E é sobre isso que vamos conversar um pouco a título de estudo, né? Eu costumo dizer, e muitos estudiosos e muitos espíritos também afirmam, que a criatura chega do lado de lá como viveu do lado de cá. Não precisamos de mensagens mediúnicas necessariamente para saber se a criatura está bem. Ela viveu em paz? Era um ser de paz? Estará em paz. Trabalhou no bem, se esforçou, dedicou-se à renovação do mundo, colaborou para o progresso da sociedade, estará bem. Claro que há alguns processos individuais, singulares, de cada ser, né? Por exemplo, Francisco estava doente do corpo, né? Muito doente. Ele chegará doente ainda no plano astral? Muitos ainda chegam doentes e vão para hospitais, colônias com hospitais, para terminarem de drenar as energias deletérias, as energias pesadas de adoecimento do perispírito. Outros, numa doença de longo curso, a própria doença drenará essas energias desequilibradas, desarmônicas. Então, quando o perispírito se desvincula totalmente do corpo físico, ele está livre. E o espírito está muito bem do lado de lá. E dentro de muito pouco tempo ele já se sente bem harmonizado. Outros nem vão para colônias, ficam em regiões mais difíceis, que no catolicismo eles chamam de purgatório, e nós espíritas chamamos de umbral, a região mais densa entre o plano físico e as colônias espirituais. E muitos ficam por ali, ainda drenando essas energias, passando os seus perrengues. Uma coisa importante é entender que não é pelo fato do indivíduo ser um papa que está em algo diferente em relação aos outros espíritos, né? Se ele viveu bem, é o bem. Seja ele papa, seja ele um gari, um médico. Dr. André Luiz, no livro Nosso Lar, a gente vê aquele médico que fica cerca de 8 anos perambulando aturdido no umbral, numa região densa. Essa região não foi feita por Deus para colocar esses espíritos. É uma região proveniente do psiquismo enfermo de espíritos que vivem naquele padrão. Muita gente está encarnada na Terra e já está no umbral. Como tem espíritos mais iluminados, encarnados, sintonizados, linkados com frequências superiores e dimensões superiores. Eu me recordo, o André Luiz ficou no umbral, depois ele vai para Nosso Lar, que é uma colônia acima da cidade do Rio de Janeiro, e aí ele encontra os familiares, ele já é reintegrado na família dele espiritual. Não, ele se dá conta de que a mãe está numa instância superior, de que o pai está numa instância inferior. Então a coisa não é tão romântica quanto se parece, embora Deus seja amor profundo e oportuniza a cada espírito o seu desenvolvimento. O Papa Francisco, um homem que de fato, por onde passou, derramou amor, acolheu as minorias, respeitou todo mundo, as diferenças, preocupou-se com os pobres, acolheu as mulheres, lutou pelo direito delas, da comunidade LGBTQI+. Amor. E quem vive o amor, vive no amor. No plano físico, no plano espiritual. Naturalmente, deve estar ainda numa colônia, se refazendo, tem poucos dias que o corpo físico cessou. Uma coisa curiosa é que, por ser um líder mundial, o pensamento da multidão voltado para ele é uma coisa complexa. Mas o espírito, quando tem merecimento, ele tem a proteção também vibratória de outros seres, de outros espíritos,
para lidar com essas energias que vêm. Porque, embora tenha muita gente orando por ele, e isso é uma egrégora abençoada, pode ter muita gente lamentando, sofrendo, aquela lamentação continuada. Tem pessoa que fica aturdida diante da morte, né? Que ele tinha que curar. Tem gente que ainda pensa, né? Ele com 88 anos, quer dizer, cumpriu a missão. Mas se tiver muito pensamento de lamentação, de tristeza, eu vejo na sexta-feira da Paixão, né? Na sexta-feira santa, se você já observou isso, comente aí, é uma percepção pessoal minha. A sexta-feira santa, né? Que é celebrada pelos católicos, ou refletida assim pelos católicos, eu percebo uma onda de tristeza na psicosfera do planeta. Porque grande parte da cristandade está ali muito focada no martírio, na crucificação de Jesus. E fica um dia meio triste, né? Porque os pensamentos se voltam para o martírio, para a crucificação. Então o pensamento é tudo, né? Mas certamente espíritos mais iluminados, eles têm essa proteção até desses pensamentos. Eu me recordo que Divaldo Pereira Franco, o médium baiano, foi visitar no além um amigo desencarnado, Joana de Ângeles, sua mentora, disse: Divaldo, silêncio, hein? Nós vamos visitar o fulano que desencarnou, que a família queria notícia. Divaldo, tem notícia? Não tem notícia. Tem notícia? Não tem notícia. Aí o Divaldo foi e Joana falou: vou te levar em desdobramento, quer dizer, o espírito saiu do corpo à noite. Joana de Ângeles, sua mentora, levou Divaldo até um hospital espiritual onde estava o amigo ainda em refazimento, ainda em repouso, né? Muitos ficam dormindo mesmo, não até o dia do juízo, mas até se recuperar. E aí, quando Divaldo se deparou com um amigo assim, ele ficou bem emocionado e começou a pensar muita coisa. E aí Joana olhou para ele em pensamento e disse: eu não te pedi, meu filho, silêncio. Porque morrer é diferente de desencarnar, você sabe? Morrer, o tronco encefálico cessa, morreu. Mas desencarnar é desvincular-se em profundidade de todos os laços físicos e também da terra. Então muitos morrem, mas nem todos desencarnam muito facilmente. O suicida, por exemplo, a morte chega e ele fica apegado ao corpo. E às vezes, em reuniões mediúnicas, o espírito suicida diz, através dos médiuns: há um monstro em cima de mim. É um fato chocante, mas merece reflexão. O monstro em cima de mim é o corpo em decomposição. Ele ainda está vinculado ao corpo, porque não era hora de deixar o corpo físico. Mas o Papa Francisco, ou Francisco, irmão Francisco, certamente está bem, porque a gente o percebia bem, em paz, trabalhando no amor, cultivando, lutando por aqueles que sofrem, propondo a fraternidade. Então acreditamos perfeitamente nisso, ok? Que bom que você está aqui conosco no canal Espírita da Renovação. Deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva aí se você ainda não se inscreveu, se puder nos apoie, se torne membro e compartilhe esse vídeo agora com uma ou duas pessoas. Você estará nos ajudando. Um dia abençoado, uma semana abençoada. Sigamos com Jesus. Viva Jesus e viva o Espiritismo.